Olá, vamos dar início em mais um programa Pode Isso na Bio. E no dia de hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito importante nesse momento que nós estamos participando da COP, que é a Cissa Vei Brito, que conheci ela já há muito tempo. Ela foi diretora, aliás, secretária de Biodiversidade e Floresta do Ministério do Meio Ambiente, junto com a Marina, lá no primeiro governo Lula. Hoje ela é diretora da Ecos Brasil, que é uma ONG voltada à biodiversidade, a estudar as florestas, e é também representante da América Latina na União Internacional para a Conservação da Natureza. E vai nos falar hoje desses assuntos muito importantes nesse momento em que a emergência climática está aí afetando o planeta, em que se realiza a COP30 em Belém, voltada especificamente para a gente pensar intervenções, programas para evitar que a temperatura da Terra suba mais do que 1,5 grau, e na verdade ela já alcançou no ano passado 1,5 grau, e as florestas, a biodiversidade é muito importante para que a gente possa alcançar os nossos objetivos fundamentais, e o Brasil é um protagonista fundamental. Então, obrigado por aceitar nosso convite, Obrigada, Cissa. eu que agradeço. E eu vou começar perguntando exatamente isso. Qual é o espaço, o papel, o lugar que o Brasil ocupa no que diz respeito exatamente a esse tema, florestas e biodiversidade? Obrigada. Bom, o Brasil, nós sabemos todos, né, um país praticamente continental, ele possui não só florestas, mas vários outros tipos de vegetação, e às vezes a gente acha que é tudo floresta, mas a gente tem uma diferença, né, no nosso país. É só comparar, por exemplo, a floresta amazônica com o Pampa, né? Somos ricos em biodiversidade exatamente por isso, né? Ou seja, biodiversidade é aquilo que a gente reconhece como a variedade de espécies que existem no planeta, sejam espécies da flora, né, como espécies da fauna, e também de micro-organismos. Então, porque nós somos um país desse tamanho, nessa situação, né, no planeta, nós somos um país que tem, acho que, comparado com outros, a maior massa florestal ainda remanescente em todo o planeta. E em termos de biodiversidade também? Também, nós somos chamados, né, junto com outros países, como a Indonésia, a Colômbia e alguns outros, como um dos países mais megadiversos, ou seja, além de biodiversos, nós somos megadiversos. Nós temos uma variedade de espécies de aves, de mamíferos, de peixes, que são muitas vezes maiores do que todos os outros países que se comparam conosco, inclusive, e muito mais do que aqueles que são menos ricos como nós. E me diz uma coisa, o Brasil foi afetado aí nos últimos anos por muitas queimadas, por muito desmatamento. Tivemos, exatamente na época que você estava no Ministério, uma queda muito grande, na primeira década desse século, uma queda muito grande de desmatamento. Depois nós tivemos um crescimento na década passada, na virada da década, e agora parece que nós estamos numa situação um pouco melhor. Parece não. Os dados mostram uma redução significativa desde que teve início o governo Lula, né, que a Marina reassumiu o Ministério do Meio Ambiente. Nós tivemos uma recuperação, mas nós estamos num caminho positivo ou nós estamos ainda com um sinal amarelo em relação a isso? Bom, eu gosto de ser otimista, mas eu diria que do ponto de vista do desmatamento no Brasil, não há dúvida, esses dados que você trouxe são verdadeiros, ou seja, a gente teve uma queda expressiva desde que a Marina assumiu esse mandato, né, o terceiro mandato do presidente Lula, com um esforço gigantesco, né, que é tanto o esforço de, como a gente chama, comando e controle, que é o esforço em campo, de você verificar quem está fazendo certo e quem está fazendo errado, como também o esforço de promover atividades que possam fazer com que as pessoas não tenham interesse em desmatar. Muito pelo contrário, acho que também houve um esforço, está havendo um esforço enorme de restaurar áreas que já haviam sido desmatadas. Então, a gente vê hoje que existem recursos muito mais vultuosos e de várias organizações procurando que se ajude a fazer a restauração daquilo que já foi destruído. Mas a gente não pode deixar de lembrar que a própria legislação brasileira permite desmatamento nas propriedades privadas, né? No caso da Mata Atlântica, onde a gente está, você pode desmatar até 80% da sua propriedade e tem que reservar 20%.
Na Amazônia isso é menos, no Cerrado é também 20%. Então, quando o proprietário tem interesse em desmatar, ele vai desmatar pelo menos até esse limite. E você acha viável, por exemplo, no Brasil hoje, mudar essa legislação para reduzir esse desmatamento? Então, hoje eu acho que é muito difícil, né? Na Bio, Nós temos uma meta que é desmatamento zero até 2030, se não me engano. né? Desmatamento ilegal, zero, né? Porque ilegal zero. Ilegal zero, que já é difícil. Quanto mais seria se fosse desmatamento zero completamente. Eu acho que o Brasil tem uma política ambiental, né, que, embora esteja sendo atacada, principalmente no Congresso Nacional, ela permite que os proprietários rurais consigam produzir e manter suas áreas florestadas, que são as que a legislação exige, sem perder capacidade produtiva, sem perder competitividade no mercado. Não só a gente tem o desenvolvimento tecnológico da agricultura muito forte no Brasil, né, haja vista as grandes produções que se faz no Cerrado, como a gente também tem capacidade de fazer essa produção chegar onde ela precisa. Né? Claro, existem problemas, mas não há por que nós termos que desmatar mais do que aquilo que legalmente é permitido no Brasil. Eu acho que isso mudou nos últimos anos, tem muitos proprietários, muitos investidores que conhecem essa realidade, que sabem que melhor será se mantivermos a floresta em pé do que simplesmente sair desmatando, como já vimos no passado, e mais recentemente também em razão da abertura que o governo anterior deu para que esse tipo de atividade acontecesse. Né? Mas eu tive essa semana o professor Carlos Nobre, e ele apresentou um cenário assim bastante preocupante, porque a Amazônia pode chegar no ponto do não retorno. Hoje, pelos dados que ele apresenta, 17% da Amazônia já se perdeu, da floresta amazônica, 17%, e que entre 20% e 25% a gente chega no ponto do não retorno. Você podia explicar um pouquinho o que é o ponto do não retorno? Também ele falou que 40% do Pantanal se perdeu com as queimadas, que o agronegócio avançou muito no Cerrado e na Caatinga, e então o cenário de devastação, né, é bastante grande no país. Né? Agora, o que é o ponto do não retorno? Porque a impressão que a gente tem é que se a Amazônia se perder, né, o risco do planeta se perder é muito grande. O ponto de não retorno já dá, pelo próprio termo, né, imaginar o que significa. Significa que a gente ultrapassar certos limites faz com que a gente não consiga mais voltar para aquele momento, para aquilo que a gente tinha antes. No caso da Amazônia, o que se fala do ponto de não retorno é você fazer um desmatamento de tal magnitude que você perca a capacidade da floresta de fazer os seus ciclos acontecerem. Então, por exemplo, o ciclo da água, que é super importante, né, da Amazônia para todo o sudeste brasileiro, você perde isso porque você simplesmente não consegue mais que a floresta funcione como aquele chupador de água, provedor de água do ambiente onde está para a atmosfera, e a atmosfera devolver essa água para o sudeste, por exemplo, e para a Amazônia também. Então, quando você chega nesse ponto do desmatamento, quando você muda essa condição de restauração da floresta, o clima vai mudar, e as condições que esse clima vai trazer vão ser, por exemplo, na Amazônia, que se verifica nos estudos que existem, é de uma savanização. Ou seja, a Amazônia vai deixar de ser uma floresta tropical para ser uma floresta tendente a mais seca, como, por exemplo, a gente vê no Cerrado, onde você tem muito menos umidade, muito menos capacidade de produção de biomassa, no sentido superficial do solo. E nesse sentido, a Amazônia vai deixar de ser de contribuir para a descarbonização do planeta. Porque hoje esse equilíbrio entre o que você mantém de carbono e o que você solta de carbono, ele é muito sutil. Né? A hora que você passa do ponto de não retorno, você passa então a ter essa liberação de mais carbono para a atmosfera, ao invés de você conseguir manter esse carbono estocado na floresta. Então, claro, se você põe mais carbono na atmosfera, que é tudo que a gente não quer, você está contribuindo para aumentar ainda mais a temperatura, como você mencionou no início da nossa conversa. Certo. Então, na verdade, esse ponto de não retorno significa não só um problema para a Amazônia, mas um problema planetário e um problema para nós aqui no Sudeste. Se aproximando um pouco mais aqui, então, da nossa realidade de São Paulo, do Sudeste, da Mata Atlântica, né? A Amazônia funciona, é aquilo que o professor Carlos Nobre, né, e também o Antônio Nobre, né, chamaram de rios voadores, né? Ou seja, né, a água que
né, que evapora e que vem do nordeste, do norte, né, da Amazônia, para o centro-oeste, para o sudeste e para o sul, né? Então, e os efeitos aqui seriam o quê? Aumento da seca. Você tem menos umidade, você tem menos chuva chegando nessa porção do território brasileiro, e essa chuva, obviamente, é imprescindível para você ter produção alimentar, por exemplo. Então, a hora que você leva a Amazônia a esse ponto de não retorno, você é que nem um boliche. Você derruba um e você derruba vários outros pinos porque você derrubou aquele primeiro. Então, isso significa que a nossa produção tão grande, né, e tão importante de alimentos ou de commodities que sejam nessa porção do território passarão a ter problemas porque não terão a quantidade de umidade, a quantidade de chuva necessária para a sua manutenção do jeito que é hoje. Então terá que se alterar isso também. E se alterar isso, precisará de um esforço enorme, porque você continua precisando da mesma água que você precisava, e água não é um bem infindável. E nós estamos vivendo no Sudeste, e particularmente em São Paulo, nós estamos vivendo mais uma crise hídrica. Exatamente. E, então, aí chegando um pouco no Sudeste, né, assim, São Paulo está na transição, na verdade, da Mata Atlântica e do Cerrado, né? Isso. Mas a Mata Atlântica é o bioma que mais foi destruído, já desde o dia que Pedro Cabral chegou no Brasil, começou o desmatamento da Mata Atlântica para tirar o pau-brasil e depois para fazer cana-de-açúcar e depois para, né, todas as outras produções agrícolas. Você vê, nós, se não me engano, tem por volta de 20% da Mata Atlântica que é remanescente, né, hoje. Não falamos aqui, mas a Cícera é agrônoma, né, é mestre, né, em ciências ambientais pela USP, a regeneração. Então, porque eu acho que quando a gente fala da Amazônia, fala assim, bom, tem que segurar o desmatamento. Isso. Mas quando eu falo da Mata Atlântica, obviamente nós temos que segurar o desmatamento, né, mas nós temos que reabilitar e regenerar a Mata Atlântica. Você vê isso é possível? Qual é o tempo que leva para a gente recuperar uma área? E nós temos áreas que não só foram desmatadas, como elas estão devastadas. Pega o Vale do Paraíba, por exemplo, que pela maneira a depredação que houve ali na cultura do café, né, fez com que o Vale do Paraíba hoje não tem nada, não tem nem produção agrícola, não tem floresta, não tem Mata Atlântica. É possível essa regeneração da Mata Atlântica? Quanto tempo leva? E que papel isso pode ter para nós aqui, né, no estado de São Paulo, particularmente? Então, especificamente para a Mata Atlântica, a gente conseguiu ver, né, nos últimos anos, uma diminuição bastante significativa do desmatamento, como ele vinha sendo dado nas últimas muitas décadas. Então, o que a gente vê hoje é que esses 20%, os valores mudam um pouquinho, para mais ou para menos, eles têm se mantido mais ou menos estáveis. No entanto, tem crescido algumas áreas de restauração, não seria de regeneração, porque regeneração a gente imaginaria que a floresta sozinha consegue ultrapassar aquele estado de degradação e voltar. Isso é possível, só que isso levaria uma quantidade de tempo muito grande. Então, o que se tem feito... O que é muito grande? Eu acho que nesse caso da Mata Atlântica, por exemplo, onde você apontou o Vale do Paraíba, a perda de solos foi tamanha que você teria que recuperar a qualidade dos solos. Isso leva séculos, né, para você conseguir construir alguma coisa que permita uma floresta se estabelecer novamente. Então, se você simplesmente deixar, claro que vai voltar alguma coisa, mas nunca vai voltar na qualidade que você tinha quando foi desmatado. Mas você tem hoje muitos trabalhos de restauração, inclusive com vários formatos metodológicos. Tem gente que, né, mistura tudo isso. Então tem mudas que são plantadas, tem sementes que são lançadas, tem alguns lugares que você deixa regenerar, porque perto deles você tem uma floresta ainda em capacidade de prover, né, os propágulos, como a gente chama, para serem semeados naturalmente naquele trecho. Então você tem caminhos que levam para essa restauração. Como eu disse, existem recursos que estão sendo disponibilizados para isso, mas o custo disso é muito alto. O custo de você restaurar uma área é muito alto. Será muito melhor sempre se você não precisar restaurar e você conservar essas áreas. Nós temos unidades de conservação no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, que são muito mais baratas de você manter do que você ter um processo de restauração de algo que foi destruído e ainda por cima, dependendo do lugar, ainda muito destruído. Tem lugares que a gente vê no estado de São Paulo, só para mantermos no Sudeste, com processos erosivos gigantescos que você não recupera mais. Eu tenho tratado muitos temas urbanos, né?
E a questão de áreas verdes urbanas é uma questão muito importante para o microclima, questão climática, questão também de paisagem, né? A questão de equilíbrio entre áreas muito edificadas e áreas livres. E nós temos visto, são várias situações, né, na cidade de São Paulo, desmatamentos importantes. Desmatamento não seria esse termo, mas destruição, derrubada de áreas verdes, por exemplo, para fazer empreendimentos imobiliários. Por exemplo, agora nós estamos aí vendo a possibilidade, o risco, né, do Bosque dos Salesianos, né, que é um empreendimento imobiliário, né, em cima de cerca de 10 mil metros que vão ser desmatados, e a prefeitura tem dado autorização para fazer isso com termos de compensação. Então, o que eu queria perguntar é um pouco isso. Eu desmatar uma área dentro da cidade, você vê, ela pode ser compensada com plantar árvores em outros lugares? Como é que você vê essa relação entre o desmatamento e o prefeito fala que está plantando muita árvore, que vai ter uma meta de plantar 1 milhão de árvores, etc. Como é que, do ponto de vista ambiental, se coloca essa questão? Olha, eu sou cidadã dessa cidade e estou estarrecida com a quantidade de, não só desmatamentos dessa natureza que você chamou a atenção, mas em outras circunstâncias também, né, ao longo dos mananciais, enfim. Eu não vejo que compensação vale a pena para a manutenção, né, das áreas verdes da cidade de São Paulo. Porque você vai eventualmente tirar, né, o Bosque dos Salesianos. É uma área pequena do ponto de vista, né, de uma cidade do tamanho de São Paulo, mas ela é fundamental para aquele pedaço da cidade de São Paulo. Não só no caráter, né, do próprio microclima, que essas áreas promovem, melhoram a qualidade do ar, melhoram a temperatura, mas até pela relação com o bairro, né? Você não pode desconsiderar a relação das pessoas com o bairro, com aqueles lugares onde elas passaram a vida toda convivendo. Então, eu não acho que seja uma política que para a cidade de São Paulo seja boa, para qualquer cidade seja boa. Eu acho que seria muito pelo contrário, você deveria fortalecer esses lugares e deixá-los conservados da melhor forma possível, e os empreendimentos que porventura possam vir a ser feitos, eles têm que considerar isso como uma parte, inclusive, positiva. Eu gosto de falar, agora a gente não tem mais jornal impresso com tanta facilidade, mas você pode olhar qualquer empreendimento hoje de prédio, do que seja, que apareça sendo lançado, fala o seguinte: estou a 10 metros do bosque do não sei onde, estou a 5 metros do parque, não sei o quê. Só que essas áreas estão sumindo e elas são vendidas pelos empreendimentos sem que os empreendimentos deem a elas nada em troca. Então, é interessante, né? Porque para mim é um pouco contraditório. Você usa isso como um ativo, só que você destrói esse ativo até muito mais rápido do que... No caso dos Salesianos, inclusive, você tem uma área que é a escola, que é um predinho pequeno, 3 andares, e tem a área da mata. O correto ali seria, se é para fazer um prédio, verticalizar na área já construída e manter a árvore. Aí, para a propaganda do prédio vai ser, inclusive, melhor. Né? Então, agora, também tem muita discussão, e acho que você podia esclarecer um pouco isso, sobre o que é mata nativa da Mata Atlântica. Então, fala, isso aqui tudo bem porque não é da Mata Atlântica, é exótica ou é invasora. Inclusive, na discussão aqui da ampliação do Instituto Butantan, tinha muito a questão da invasora. Tem muita árvore invasora que ela, na verdade, se ela continuar se expandindo, ela vai matar, inclusive, a própria floresta nativa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, o papel que a Mata Atlântica tem numa cidade como São Paulo ou na nossa região, a exótica e as invasoras. Nós podemos, por exemplo, substituir invasora por mata nativa, positivo, deve ser positivo, né? Mas ela justifica, né? Por exemplo, você tirar uma mata que é invasora ou que é exótica, né? Eu acho primeiro o seguinte: se a gente conseguisse ter na cidade de São Paulo só a Mata Atlântica, seria o perfeito, o ideal, né, o ecossistema, o bioma que existia aqui desde sempre, seria melhor que a gente mantivesse só ele. Mas não há dúvida que há outros maciços florestais ou de vegetação, vamos chamar assim,
que já estão estabelecidos e que também têm um papel super importante. Então, na cidade de São Paulo, por exemplo, nós temos muitas áreas com eucalipto. Para quem não estuda isso, vai falar, não, eucalipto é uma árvore nativa, porque tem tanto eucalipto que você acha que é daqui. O eucalipto veio da Austrália, não é brasileiro. Mas ele não é uma espécie exótica invasora, que é diferente, né? Uma espécie exótica, mas que veio de algum outro lugar. A invasora é aquela que vai substituir aquela que está lá e não permitir que aquela nativa, por exemplo, possa sobreviver. Mas, muitas das nossas plantas ornamentais na cidade de São Paulo e em outros lugares são espécies exóticas. Então, a gente construiu a nossa cidade substituindo a Mata Atlântica por pedaços de área verde que tem muitas espécies exóticas, mas isso não leva, eu acho, ninguém a dizer que, olha, vamos destruir isso aqui porque é espécie exótica e fazer um prédio em cima. Com certeza é melhor você ter um maciço, nem que seja só de exóticas, do que você ter um prédio sem que você tenha nada em volta. E as invasoras? Então, eu não consigo entender aqui em São Paulo, onde as invasoras seriam tão terríveis do ponto de vista dessas áreas que temos remanescentes de vegetação. Se você estiver falando de um parque, vamos falar da Cantareira, que é um parque estadual, que está dentro do município de São Paulo, aí o trabalho com espécies exóticas é complexo, porque você tem uma área que é conservada para manter a biodiversidade nativa. Então, se você tiver lá um ente exótico qualquer, que não precisa ser de flora, pode ser de fauna, o ideal é que ele não esteja lá e você pode fazer manejo disso. Você não precisa destruir tudo para falar, então tinha uma exótica lá, né? Você pode fazer um processo progressivo de substituição. É um processo de substituição, um processo que também é caro, dependendo do que você precisar fazer. Então, mas é possível fazer, né? Existem técnicas que você pode se utilizar. Claro que, como eu disse, precisa de investimento. Agora, o que eu estou querendo só dizer é o seguinte, é melhor você ter maciços que sejam mistos de nativa com exótica, se você não tiver só os nativos, do que você não ter maciço nenhum, né? Acho que esse que é o ponto que me parece relevante. Com certeza. Agora, eu queria até fazer uma pergunta, porque isso tem muita discussão, a gente participa de muitos movimentos e muitos discursos, né? Muita gente fala assim, não, essa árvore ela é uma árvore muito antiga e ela tem um papel importante, por exemplo, para a questão do carbono. E tem outros que falam, não, uma árvore nova, ela captura mais carbono do que uma árvore antiga. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Qualquer ser vivo que tenha, né, que tem carbono na sua constituição, ao crescer, ele vai capturar mais carbono para poder, no caso de uma árvore, por exemplo, crescer até o ponto em que ela chega no seu clímax. Então, sem dúvida, você restaurar e ter, né, indivíduos jovens, você tende a ter uma captura de carbono maior. Agora, se você vai substituir o que você tem para este fim, é que eu acho que você está se enganando, porque uma árvore ou um maciço já mais maduro, ele promove ou ele nos entrega muitos outros serviços ambientais que uma árvore nova, por exemplo, talvez não vai entregar. Então, não é, eu substituo isso porque eu ganho nesse sentido. Você tem que ganhar o melhor possível em todos os sentidos, né? Então, não dá para você só olhar por um viés e falar, não, tudo que eu quero resolver aqui é carbono. Se for assim, a gente planta tudo em eucalipto e está tudo resolvido, mas a gente sabe que isso não é suficiente. Isso não é desejável. Então, eu acho que tem que ser um balanço entre as várias necessidades que a gente tem para fazer uma avaliação. Com certeza. Agora, mudando um pouquinho de assunto, quer dizer, ficando no assunto ainda de áreas verdes, né, mas falando um pouco da gestão, né, você tem uma experiência grande já de gestão, né? O Brasil tem muitos parques nacionais, tem unidades de conservação, né? Eu acho que talvez seja um dos países que tem um maior número, né, em área, principalmente de área de conservação. E nós temos aqui nas cidades também muitos parques, né? São Paulo tem muitos parques propostos, né, no plano diretor, que é uma necessidade da cidade. E nós estamos aqui numa discussão, numa disputa, inclusive, sobre a questão da gestão, né? Concessão de parque, né? Como é que você trabalha, se é bom ter concessão, se não é bom. Nós temos experiências muito ruins aqui de concessões que, na verdade, os concessionários acabam usando, né, os parques como objeto de rentabilidade, até pela própria objetivo, né? Porque ele tem que assumir uma série de despesas e agora, nós também temos as concessões dos parques nacionais, tem vários parques
nacionais que são concedidos. Como é que você vê essa questão da concessão, da participação de empresas privadas ou de organizações privadas? Eu também queria perguntar sobre isso, né? Porque aqui em São Paulo nós temos empresas privadas que estão assumindo parques, mas nós poderíamos ter organizações como a Ecos, por exemplo, e outras organizações sem fins lucrativos, né, que também poderiam assumir a gestão, né? Claro que, obviamente, tem que ver como que ela vai se manter para poder manter esse trabalho. Então, como é que você vê essa questão de concessões de unidades de conservação, de parques nacionais e também de parques municipais? Eu vou começar pela experiência que nós temos no Instituto Ecos. Vou ser bem breve. Nós temos duas experiências diferentes e ambas estão amparadas numa lei que foi, nós chamávamos Lei do Miroski, que é a Lei do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que é de 2014 e 2015. E ali há um cardápio de opções nas relações entre o ente público e os entes privados, né? Nesse cardápio existe, por exemplo, uma forma de relação que chama-se acordo de cooperação. Esse acordo de cooperação, ele permite que o ente privado, no caso o Instituto Ecos, vá ao mercado, consiga levantar recursos e coloque esses recursos dentro da unidade de conservação por meio de produtos ou serviços. Não há troca de dinheiro entre o Ecos e o governo, no caso até o governo federal, o ICMBio lá no norte de Minas. Então isso faz com que você traga para junto da unidade de conservação um ente privado que consegue ter outros acessos a outros recursos que não o governo. Um plano de trabalho é estabelecido e você trabalha junto com o gestor da unidade para fazer isso acontecer. Onde ele capta esses recursos? Capta no mercado das ONGs, ou seja, você tem que ir atrás de projetos, então a gente vai atrás de projetos de toda a ordem que façam sentido para o parque, levantamos o recurso e colocamos o recurso lá. Então, de fato, é um esforço muito grande do Instituto Ecos, como há de outras várias organizações que fazem isso. Existe um outro que nós temos, que aí é com o governo de Minas, governo estadual, que chama termo de parceria. Aí é o oposto. O governo de Minas, no caso, recebeu recursos em razão do desastre da Samarco para colocar no Parque do Rio Doce, que foi afetado diretamente. E aí esse recurso fica lá estabelecido que ele só pode ser usado naquele parque, e aí se faz um chamamento público, quem melhor se colocar vence e usa o dinheiro do Estado público, portanto, no manejo, enfim, nas atividades do Parque Estadual, esse no caso do Rio Doce. Então, ao contrário, o governo dá o dinheiro e esse dinheiro vai ser usado assim. As concessões não estão na lei do Miroski, né? É um outro tipo de arranjo. Eu não gosto de chamar as concessões de privatização, porque outros elementos que fazem parte da gestão da unidade de conservação estão fora da concessão. Então, policiamento, monitoramento, pesquisa, tudo isso está fora. Normalmente as concessões do Brasil, mesmo as aqui em São Paulo, elas têm focado onde de fato é possível gerar recursos, que é onde? Visitação pública, né? Então, a visitação normalmente é cobrada, aí com esse dinheiro da cobrança dos ingressos você acaba... Mas isso não retira o caráter público dos parques? Então, existem vários contratos, né, de concessão. Lá no Rio Doce mesmo haveria um contrato que acabou não seguindo adiante, mas você tem uma série de definições que são tratadas caso a caso. Então, no caso lá do Rio Doce, você tem uma região que usa o parque bastante extensa, então todo mundo que é da região não paga ingresso. Como aqui, eu acredito que em alguns casos você tem algumas diferenças de cobranças de ingressos ou não cobranças de ingressos. Eu não conheço os detalhes de contratos. Mas eu acho que qualquer contrato, né, Nabil, que você queira fazer com alguém, você tem que ter o olhar, né, do benefício da pessoa que está com você. Claro, você não vai querer que o cara faça o papel do governo, ao mesmo tempo que você tem que entender que aquilo é um bem público e que as pessoas têm que saber que aquilo continua para a população e não é para o benefício exclusivo do concessionário. A gente tem visto, acho que, situações que são fora daquilo que se pretende para uma concessão. O que eu não gosto de dizer é que todas as concessões são ruins e todas as concessões não servem. Existem exemplos que eu acho que estão sendo bem-sucedidos. Por exemplo? Eu estive a citar esse exemplo no Parque Nacional do Iguaçu, recentemente. E, de fato, é um parque que a concessão ela é tratada numa parcela ínfima do território, claro, uma parcela super importante, que é onde você tem acesso às cataratas, né? E você tem um recurso que sai dali para a empresa e o parque continua tendo um belo desenvolvimento para os fins que ele foi criado para ter, né? Também da paisagem, mas principalmente da biodiversidade, da pesquisa. Tem trabalhos lá que continuam ocorrendo super importantes.
de maneira geral lá do próprio parque. Então eu acho que precisa sempre ter um olhar que leve a entender o detalhe do contrato, quem faz a gestão do contrato, quando você tem que cortar o contrato, quando você tem que multar o concessionário, mas não necessariamente colocar todos os contratos no mesmo bolo e falar tudo é ruim e tudo não funciona. Acho que aí a gente talvez perca um pouco. Aí depende muito do modelo de gestão e também dos governos, né? O que a Sem gente dúvida. percebe aqui em São Paulo é um descontrole total do governo, e aí o privado que está ali, ele promove qualquer tipo de atividade porque ela vai ser rentável. Não, e é péssimo para o privado também, né? Porque o privado, quando você não tem uma contraposição para você olhar o que você está fazendo, se o que você está fazendo está certo, está errado, está indo bem ou está indo mal, você vai fazendo de qualquer jeito e você acaba fazendo até mal para o seu próprio contrato, talvez em alguns casos. Eu tenho alguns colegas que estão na Secretaria de Verde e Meio Ambiente e cuidam dos parques. E é uma penúria, né, constante e não tem aparentemente solução para ela. E você vê então que se essas pessoas e essa instituição tivessem um pouco mais de atenção por parte do governo, a própria construção dos contratos de concessão e o próprio monitoramento desses contratos poderia ser muito melhor, talvez porque você teria um reforço na sua equipe para fazer, né, essa contraposição, para fazer esse jogo de ganha-ganha para os dois lados. E no caso do Brasil, o Brasil tem quantas unidades de conservação? São centenas, né? Federais são 344, se eu não estiver com o número errado. É área pra caramba. E tem umas que nunca, jamais serão concedidas, porque não terão interesse de nenhum concessionário, porque não tem visitação, por exemplo. Então, a gente vai ter esse número de áreas que são concessionadas hoje aumentado, provavelmente, mas não em grande número, a ponto de falar, nossa, então agora temos, né, muitas áreas concessionadas, porque o interesse provavelmente não é suficiente e a gente não tem empresas no Brasil também suficientes para ter esse apetite. Isso corresponde a que porcentagem do território nacional, mais ou menos? Das áreas protegidas? Isso. Das unidades de conservação, no geral, eu acho que a gente está numa faixa de 20% da proteção territorial. A gente tem um pouco mais de percentual de proteção marinha, né, que são algumas áreas que mais recentemente foram criadas e ampliaram esse percentual. Lembrando que muitas dessas áreas não tem gestor que fica o tempo inteiro lá, não tem regularização fundiária, tem mil problemas também. E tem muita invasão. Tem invasão, tem roubo de madeira, de caça ilegal, tem ocupação irregular, tem uma série de problemas que estão sendo atacados, a gente sabe, mas que também mereceriam muito mais esforço e recursos financeiros para serem efetivamente atacados. E hoje tem o mercado de carbono, né? O mercado de carbono, quer dizer, essas unidades de conservação, com certeza, elas têm um papel importante na descarbonização, né? E, portanto, em tese, elas poderiam gerar recursos só pelo serviço ambiental que ela gera, que seria um pagamento de serviços ambientais. Isso tem avançado, né? O pagamento de serviço ambiental ou, né, o crédito de carbono para poder manter essas áreas de conservação e as APPs e todas as áreas que precisam ser protegidas? Primeiro a gente tem que lembrar que o mercado de carbono ele é voluntário, né? Não existe uma obrigação. Então, quando não existe uma obrigação, entra quem quer e muita gente não quer, então pouca gente entra. E aí o valor acaba sendo sempre muito mais baixo, né, pela tonelada de carbono. Então, se a gente tivesse um mercado regulado, talvez esse valor fosse maior, e aí outras pessoas se interessariam também, principalmente aquelas que detêm carbono nas suas propriedades, por exemplo. E não deveria ser obrigatório? Então, deveria, mas falta que a regulamentação chegue a esse ponto. Eu tenho um projeto de lei que está aqui tramitando, né, na Câmara, que cria uma taxa de proteção ambiental para todos os jatinhos e helicópteros que pousam no município de São Paulo. No fundo é isso, ele está gerando, ele está emitindo carbono, né, e ele teria que pagar pelo prejuízo ambiental que ele gera, e isso poderia estar voltado exatamente para tudo que a gente falou aqui, né? Regeneração, né? Recuperação, manutenção quer dizer, na verdade, se a gente quiser avançar, né? E a gente já está chegando meio no final da nossa conversa, mas nós estamos aqui na COP, uma das principais questões que se debate na COP é exatamente, que vai se debater, né? É a questão do financiamento da transição
climática que nós temos que fazer. Se fala, né, desde lá do protocolo de Kyoto, né, se fala na contribuição dos países ricos, né, e também isso continua se discutindo, mas a gente também poderia ter, além da contribuição dos países ricos, que são aqueles que emitiram muito no passado, e que, portanto, têm uma dívida com o planeta, sim, nós poderíamos estar taxando todos os emissores de gases de efeito estufa para poder fazer a transição, né? Eu estou falando aqui dos jatinhos e dos helicópteros, que são super ricos, mas, na verdade, todos os carros também fazem isso, né? Então, nós temos muitos setores da indústria, né? Por exemplo, da construção civil, também emitem o cimento, o aço, etc., né? Na verdade, a gente poderia ter também uma compensação em relação a isso, né? Como é que você vê isso? E, bom, claro, quais são as dificuldades de levar adiante isso? Não, é óbvio que todas essas situações onde você tem o ganho individual e o prejuízo coletivo, né, que é o caso, por exemplo, das mudanças climáticas, você precisaria ter regras que subissem a régua, vamos dizer assim, dizendo, olha, se você está causando esse malefício para todo mundo, mas ganhando você tem que pagar por essa situação, ou deixar, né, ou paga ou deixa de emitir, que é o que a grande maioria das regras estabelecem. Em outros países já tem, né? Você tem um limite lá para emissão, se você quiser emitir mais, alguém tem que emitir menos. Esse que vai emitir menos vai ganhar aquele recurso de quem está emitindo mais. O Brasil está atrasado nisso, né? Acho que a gente tem uma série de tentativas aí de criar e regular esse mercado, mas isso tem dificuldade de andar. E é claro, porque tem os interesses estabelecidos que não querem mudar os seus ganhos, né? E no caso brasileiro a gente sabe bem que o maior emissor é exatamente o setor agropecuário, que é quem acaba fazendo o desmatamento aumentar e, por consequência, que a gente estava falando desde o começo, perder florestas, perder vegetação e, com isso, perder carbono. Então, essa atividade que também tem representação no nosso Congresso, na nossa Assembleia, né, na nossa Câmara de Vereadores, tem uma representação forte, vai ter 1000, né, ressalvas a você fazer qualquer mudança nesse processo. Agora, eu acho que isso, em algum momento, já avançamos, não na velocidade necessária, eu acho que a gente não vai ter como escapar de ter isso regulado, até porque isso vai começar a ser algo que nos colocará impeditivos, né, como a própria discussão com, né, nossas estabelecendo a relação com o mercado europeu. Isso vai começar a colocar restrições para que as nossas próprias exportações e outras atividades econômicas se estabeleçam. Então, a gente não vai escapar disso e espero que seja rapidamente que a gente estabeleça uma regra que permita que esse mercado fique definido e a gente consiga, portanto, melhorar o pagamento desse serviço ambiental que é a captura de carbono ou a manutenção do carbono nessas áreas protegidas que você falou. Existem alguns exemplos, tentativas de pagar pelo carbono estocado nas unidades de conservação. Um dos exemplos que eu verifiquei um pouquinho mais em detalhe se deu em Rondônia, numa reserva extrativista, chamada Reserva Extrativista do Cautário, e essa reserva extrativista, os moradores, os extrativistas que fazem parte da reserva, ganhavam recursos de uma empresa porque mantinham no seu pedaço, onde eles mais usavam a reserva, as áreas protegidas, conforme sua atividade econômica também assim exige, né? No caso, coleta de castanhas e outros frutos da floresta. Então já existia isso, mas isso ainda é um monte de experiências que você vê em vários lugares e que você ainda não conseguiu juntar tudo numa regra única nacional, né, ou federal que fosse, mas nacional, para você ter o mercado regulado e você conseguir pagar por isso para as unidades ou para quem está fazendo manutenção na sua própria propriedade ou quem está fazendo restauração. É super importante. E dar dinheiro é uma atividade que a gente não vai poder escapar no futuro, espero que rapidamente. Não tenho dúvida que nós teríamos que caminhar nesse sentido se a gente quiser atingir as metas. Sem dúvida. Você esteve recentemente no Congresso Internacional da União pela, né, Conservação da Natureza. Uhum. O que se decidiu lá? O que se avançou nesse sentido? Acho que esse é o Congresso Mundial de Conservação da União Internacional para a Conservação da Natureza, que é o maior congresso de conservação que existe no mundo. Acontece a cada 4 anos. E lá, a União ela tem uma capacidade de inserção das suas ideias muito forte junto às convenções, junto aos governos, junto aos governos subnacionais, aos estados, por exemplo. Então, o que, por exemplo, está muito claro lá, houve a definição de um position paper, né, como se chama, que é um posicionamento para ser levado à Copa de Clima,
que reforça a importância de você juntar a conservação da biodiversidade com as discussões sobre mudanças climáticas. Não é só a questão da poluição pelos combustíveis fósseis, mas é exatamente você mostrar que você manter essas áreas florestadas, essas áreas com vegetação nativa, seja ela qual for, é fundamental, é crucial para você manter o clima da Terra não superior ao que a gente tem já agora, né, que já chegamos a esse 1,5 graus centígrados maior do que a gente deveria estar. Então, a União ela vai levar para a Conferência de Belém, né, para a COP30, esse position paper, essa situação onde eles demonstram ali tudo que eles acham importante acontecer, principalmente essa relação que eu disse da conservação com as mudanças climáticas. E ela tem, enfim, um papel muito maior do que esse, até historicamente falando. Só para dar um exemplo da importância da União, você fala das listas de espécies ameaçadas, né? Então, a IUCN tem esse poder de criar ciência que, por exemplo, no caso brasileiro, está sendo desenvolvida com algumas empresas grandes, né? A IUCN tem no Brasil projetos com empresas grandes, projetos de mineração, projeto com empresa de papel e celulose, para trazer para elas o que chamam de nature positive, ou seja, natureza positiva, que é você dizer o seguinte, olha, você não só deve conservar a biodiversidade que tem relação com o seu negócio, mas você tem que agregar mais biodiversidade ao seu negócio. Então, a IUCN tem essas ferramentas, essas lógicas que, né, ajudam a mudar a forma das pessoas, né, das empresas, enfim, fazerem os seus negócios. Então, acho que um pouco saiu de lá dessa... Se a gente não puder fazer essa mudança, dificilmente acho que a gente vai atingir os objetivos. Aí, só para finalizar, então, você está otimista, então, com o que nós podemos conseguir nessa COP30? Ou está cética? Eu tenho muita fé, muita esperança na capacidade tanto da ministra Marina quanto do nosso embaixador, André Corrêa do Lago, em liderar processos, né? Eu acho que o Brasil sempre mostrou novidades nas conferências, fosse a de clima, fosse a de biodiversidade, e eu creio que nós traremos algo muito relevante nessa direção, inclusive muito nessa discussão ética, né? Eu tenho ouvido bastante o esforço do Brasil em trazer essa discussão ética de novo à tona, fora os objetivos de fato necessários, que é, como você mencionou, financiamento, entrar em ação propriamente, deixar de discutir como é que vai ser feito e fazer de fato o que tem que ser feito. Então eu tenho otimismo em relação a essas pessoas que estão liderando. Muito embora, né, todo o resto que a gente tem visto não nos pareça ser algo que leve a resultados positivos. Mas eu também acho, Nabil, que no fim do dia, por mais discursos que tenha, né, de negacionismo, não é mudança climática, é um processo natural, a gente está vendo que o movimento ele não vai deixar de existir, sabe? Havia o professor Paulo Nogueira Neto, que foi um personagem muito importante, né, na área ambiental brasileira. Ele tinha uma frase que eu gosto muito, que era assim: você não desinventa nada que foi inventado. Uma vez que foi inventado, você vai estar inventado, não desinventa. Então, esse caminho que a gente tem que ter de descarbonização, de mudança da matriz energética, né, de uma sociedade mais justa nesse sentido também, não dá para a gente voltar para trás. Então, pode ser que a gente tenha alguns obstáculos no caminho, obstáculos às vezes maiores, mas a gente vai seguir nesse caminho. E eu tenho a esperança de que essa COP nos dê elementos que nos façam nos sentirmos melhores do que estamos hoje, antes da COP acontecer. E também vai ser importante porque a Amazônia vai estar no centro, né, da discussão. Vai estar lá, né? Pensar que os dois últimas COPs foram feitas em países petroleiros. O Brasil também é um país petroleiro, né? Só que países que não têm floresta, que não tem... E agora a COP está indo para um lugar que é crucial, né, para o futuro do planeta, que é a Amazônia. E eu espero até que os habitantes, né, os amazônidas, que estarão lá mais perto do que está acontecendo, consigam sentir a energia e a potência que isso tem para a própria qualidade de vida deles e para o próprio reconhecimento do que eles já fazem de positivo, né, para a conservação do carbono, enfim, da manutenção do carbono e para a conservação do planeta. Acho que isso também pode ser um impulso interessante para uma mudança de padrão econômico que lá veio vindo acompanhando o que já se fez no Brasil de muito errado, inclusive. Então, quem sabe isso mostre caminhos diferentes, né? Bom, Cissa, muito obrigado aqui pela sua aula, né, para a gente poder discutir esse tema, um tema muito atual, a gente poder falar um pouco da Amazônia, mas também falar aqui das nossas florestas urbanas,
né, nas nossas áreas verdes urbanas. Então, agradecer muito a tua presença e muito atual, né, para esse momento que o país está sediando, né, a COP30. Então, queria convidar todos a acompanhar o nosso programa Pode Isso na Bio, que é um programa que visa debater os temas importantes de São Paulo, do Brasil e do planeta, como hoje é a questão da emergência climática.